Vocês sabiam que a partir de resíduos sólidos gerados nas indústrias coureira e pesqueira, podemos obter biomateriais para desenvolver produtos biocompatíveis com o organismo humano? E mais uma, pessoal, e que esses projetos, esses produtos são desenvolvidos com alunos do ensino médio e técnico, de uma escola técnica na cidade de Franca, com idade entre 14 e 18 anos. Eu me chamo Joana Dark Félix de Souza, minha formação é toda na área de Química, eu tenho graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutorado pela Universidade de Harvard, com 25 anos de idade. Como se deu isso, pessoal? Eu venho de uma família super pobre, super humilde. Eu me interessei pela química ainda bem criança, porque, devido à dificuldade econômica, meu pai ele ganhou uma casa para morar na área do curtume onde ele trabalhava, ou seja, eu nasci dentro da área de um curtume. Curtume é uma indústria que produz couros, tá, para vários setores, indústria de calçados, bolsa, vestuário, assim por diante. E eu comecei a ler, aprendi a ler, né? Comecei a ler com 3 anos e meio de idade. Com 4 anos, eu tive a oportunidade de ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. Com 14 anos, eu consegui entrar na USP, na Unicamp e na Unesp. E escolhi a Unicamp para estar estudando. Com 17 anos, já era formada em Química, fiz mestrado, doutorado, e durante o doutorado, devido às boas publicações, eu tive o convite para fazer o pós-doc na Universidade de Harvard. E tudo estava caminhando muito bem, tinha proposta. Mas, infelizmente, pessoal, quando eu estava mais ou menos com 1 ano e meio de pós-doutorado, minha irmã e meu pai faleceram num prazo de 1 mês e 3 dias, fui para Franca, voltei para os Estados Unidos, terminei o pós-doutorado. Nesse meio tempo, minha mãe ficou muito doente, ou seja, eu tomei a opção de voltar para Franca para cuidar da minha mãe. Voltei muito desanimada, ou seja, o que eu vou fazer no Brasil, o que eu vou fazer em Franca. E hoje eu sei que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, mas naquele momento estava muito desanimada. Mas aí, pessoal, logo surgiu o concurso na escola técnica, que é a ETEC Professor Carmelino Corrêa Júnior, que é do Centro Paula Souza, conhecido como a Escola Agrícola de Franca. Fiz concurso, comecei assim meio desanimada, mas aí eu resolvi fazer a diferença, mudar toda aquela realidade, tá? E como foi fazer a diferença? Foi trazer para ensino médio e técnico a iniciação científica que é tradicional na graduação. Então, eu trouxe isso para ser desenvolvido na educação básica, ou seja, no ensino médio e técnico. Por que eu tomei essa decisão? Logo que eu comecei a trabalhar nessa escola, eu percebi que a evasão escolar é muito grande. A maioria dos alunos lá da escola possui um nível social muito baixo, é uma escola fica na fazenda, por ser uma escola agrícola, uma escola de periferia, e a falta de motivação, a falta de interesse entre os alunos muito grande, uma baixa autoestima. Então, assim, a evasão escolar entre primeiro e segundo ano, tanto do ensino médio como técnico, era muito grande. Então, como ajudar a contribuir para mudar essa situação lá dentro da escola, tá? Aí, já submeti o projeto para a FAPESP, consegui já bolsas de iniciação científica e comecei a chamar os alunos para iniciação científica. Aí foi assim, que isso? Eu vou ser funcionário da escola, vou ser empregado da escola. Então, assim, você explicar ali na escola o que é isso. Mas aí eu comecei, tá, pessoal, a trabalhar e comecei a perceber o seguinte: a educação e ciência têm o poder de transformar vidas. Tá? Vocês vão ver isso mais para frente, o quão isso é verdadeiro. Produzem cérebros, tá? Que serão as cabeças pensantes para o nosso futuro. Eu me interessei, pessoal,
pela orientação de alunos na educação básica, porque eu acho que o ensino, tá, a ciência, tá, a pesquisa tem que começar cedo, porque aí começa a gerar frutos por muitos e muitos anos, porque é no ensino básico que a maioria dos alunos se perdem, aí eles nem chegam numa universidade. E a inclusão desses alunos, tá, do ensino médio, ensino técnico, em projeto de pesquisa, de iniciação científica, desenvolve tal pensamento lógico nesses alunos, desenvolvem características fundamentais, tá, nesses alunos, que ele vai, como né, uma das características, as competências técnicas, que vai ser muito importante para esse aluno, ele tanto dentro de uma indústria, como se ele seguir uma vida acadêmica. Então, com isso, começando a desenvolver projetos de pesquisa, nós o que começamos a mudar a cara da escola. Mas no momento no início ali, quando eu pensei quais projetos de pesquisa iremos desenvolver, aí eu pensei num fator muito importante. Fomos olhar para os problemas ambientais da nossa cidade, da cidade de Franca, que ela é conhecida como a capital do calçado, e a geração de resíduos ali no setor coureiro calçadista é muito grande. Então, comecei a aliar o seguinte, desenvolvi metodologias de ensino, porque é o seguinte, tinha, pessoal, que sair daquela metodologia tradicional ali da sala de aula, que o aluno não suporta mais, o professor está ali escrevendo na lousa, o aluno está lá mexendo no celular, ou seja, ele não tem mais interesse por aquelas metodologias tradicionais de ensino. Tinha que mudar isso, tá? Novas metodologias de ensino para motivar, para tornar o ensino ali prazeroso para o aluno, para ele ter vontade de ir na sala de aula, vontade de ir para o laboratório, vontade de aprender, tá? E vontade de querer ser alguém lá na vida, ter ambição na vida. E tinha que mudar isso. Outro problema, desconstruir o conceito de que química é uma disciplina chata. Isso foi complicado na escola. Então, pessoal, ou seja, a educação é a arma mais poderosa para vencermos os obstáculos da vida. Então, comecei a desenvolver pesquisa baseado nos problemas ambientais da cidade, que são o quê? Os resíduos sólidos gerados no setor coureiro calçadista, ali na cidade de Franca. Que eles são o quê? Depositados de forma inadequada no aterro, que é um aterro sanitário da cidade. Aqueles 3 resíduos na parte de cima, os lodos, eles têm que ser, no estado aqui de São Paulo, eles têm que ser enviados para... Existem 2 aterros especializados, que são um em Paulínia, outro em Tremembé, para receber esses resíduos, só que por causa do valor, do custo, o que os empresários fazem? Estocam esses lodos em tambores e guardam ali, constroem barracões para estocar esses resíduos. Para vocês terem ideia, o ano passado o empresário me procurou, a empresa ia fechar, ele tinha 1 milhão de toneladas de lodo estocado. Tá? E indo mais além, pessoal, e durante o processo de transformação da pele, chega ali a pele do frigorífico com pelo, até essa pele ser transformada em couro, para ir para uma indústria de calçado, bolsa, vestuário, estofamento. Vocês sabiam que Franca gera por dia 218 toneladas de resíduo? E a quantidade de água? É o seguinte, em Franca tem em torno de 10 curtumes e tem 350 mil habitantes. Pois bem, esses 10 curtumes, eles consomem uma quantidade de água equivalente à população do dobro da cidade. Por dia, eles consomem uma quantidade de água equivalente a uma população de 700 mil habitantes. Tá? E é uma água que, ou seja, perdida, nós já estamos, né, o Brasil já está sofrendo com a escassez hídrica, e, ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa para estar contornando esses problemas. Vamos dar, né, como começar a dar a nossa contribuição. Então, todos os projetos de pesquisas que nós desenvolvemos foi baseado nesses problemas dos resíduos e efluentes gerados no setor coureiro calçadista, e desenvolvemos, ou seja, vários produtos. Outro produto ali na região de Franca é a questão dos resíduos de peixe. Tem essa cidade que é Rifaina, fica próxima, uns 50 quilômetros de Franca, tem também na região de Franca, muitos criadores de peixe. E as escamas de peixe geradas ali na indústria pesqueira é um problema muito grande, tá, para o empresário, que ele também tem que depositar no aterro. Então, outro resíduo que nós incluímos ali como matéria-prima para estar trabalhando. Então, pessoal,
Aí começamos a trabalhar o reaproveitamento de resíduos e a bioengenharia de tecidos foi capaz de transformar esses resíduos sólidos, no caso do resíduo da indústria coureira, resíduos classe 1, em 2 produtos importantes para a saúde humana, que é o cimento ósseo e a pele humana artificial. São 2 dos projetos que eu vou estar, dentro dos vários projetos que nós desenvolvemos, vou estar apresentando esses 2 aqui para vocês, tá? E com a participação, a inclusão ali dos alunos, na iniciação científica. Então, o cimento ósseo ele foi obtido a partir da reciclagem de resíduos das indústrias coureira e pesqueira. Tá? Vocês sabiam que, segundo a Associação Nacional de Transporte Público, o Brasil ele gasta anualmente cerca de 28 bilhões, tá, com as vítimas de trânsito. São, anualmente, em média, 37 mil, né, vítimas por ano, e sendo que desse valor, 6% são fatais. Nos Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que os Estados Unidos já gastam 30 bilhões com as vítimas de trânsito, são em torno de 600 mil vítimas por ano, e na idade, ele até coloca uma idade de 5 a 44 anos, e desse total, esse montante, 10% são fatais. E um dado interessante, que até os médicos reclamam, que é muito desconhecido da população brasileira, é que, dentre a doação de órgãos, pode-se doar os ossos, só que, na maioria das vezes, as famílias não aceitam isso, como doação de ossos, como doação de peles, que eu vou falar mais na frente. Então, assim, é um dado meio desconhecido da população brasileira, e, na hora de doação, muitas famílias não aceitam doar ossos. São, no máximo, pessoal, Brasil todo, doação de ossos, não passa de 30 doações anuais. Tá? Olha a metodologia. Então, como está dando a nossa contribuição? Então, nós estudamos ali, junto com os alunos, a constituição dos ossos humanos. Possui vários constituintes, pessoal. Os principais são colágeno na fase orgânica, em torno de 25%, e hidroxiapatita na fase inorgânica dos ossos, em torno de 75%. E como baratear isso? Cimento ósseo, pessoal, existe no mercado, que fica ali em torno de $1.000 o quilo. Isso tudo dados fornecidos pelos médicos, tá? E outro dado interessante é o seguinte: o colágeno no mercado, pessoal, no Brasil existe em torno de 5 indústrias de colágeno, onde elas vendem o colágeno para as várias indústrias alimentícias, cosméticas, farmacêuticas, a um valor em torno de R$130 o quilo. Nós conseguimos extrair o colágeno com a mesma característica de resíduo classe 1 de couro, de curtumes, tá? Que ali tem o cromo, nós conseguimos separar o cromo a um valor de 80 centavos o quilo. Pessoal, hidroxiapatita, fomos conversar com os médicos. A hidroxiapatita que existe no mercado, ela é sintética. Aí os médicos até reclamaram que elas carregam, tem ali com elas impurezas de reações químicas, é onde determinadas pessoas apresentam rejeição. Às vezes em prótese, alguma coisa, ou seja, depende ali do organismo da pessoa, vai apresentar rejeição. Nós começamos a estudar vários resíduos para ver de onde poderia estar extraindo essa hidroxiapatita. Ela está presente em alguns tipos de escama de peixe. Aí nós conseguimos extrair a hidroxiapatita natural da escama de peixe a um valor de 50 centavos o quilo. No mercado, R$3.000 o quilo. Pessoal, preparamos então o cimento ósseo, tá, a partir desses constituintes, e onde ele está sendo testado agora, né, está sendo toda a fase de análises clínicas por um professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde ele diz o seguinte: esse cimento ósseo, ele pode estar fazendo a reconstituição, remodelação, tá? Tratamento de tumores ósseos. Por exemplo, a pessoa teve um acidente de moto, perdeu parte do osso, a tendência é ficar com uma perna menor que a outra. Nesse caso aqui, com o cimento ósseo, o médico ele remodela aquela parte, reconstitui aquela parte óssea, aquela massa óssea perdida, e aí fecha a cirurgia. Esse cimento ósseo, ele favorece o crescimento de um osso novo, e conforme esse osso novo vai crescendo, vai absorvendo esse cimento ósseo, tá? Então, ou seja, não precisa depois ser retirado. E há um valor desse cimento ósseo, 29 centavos o quilo, tá? Então, pessoal,
ou seja, ele tem várias aplicações, no caso também de tumores ósseos. E aqui vou mostrar para vocês os alunos, tá, que participaram desse projeto. Nós ganhamos o prêmio do Conselho Regional de Química de 2017. Nós somos a única instituição que ganhamos por 3 vezes o prêmio do Conselho Regional de Química. Esse trabalho nós apresentamos na Olimpíada de Gênios, o ano passado, nos Estados Unidos. Foi muito interessante porque participaram 75 países e 39 estados americanos. Nós ficamos em 4º lugar. Aqui, benchmark, aqui outros prêmios. E o interessante, pessoal, para vocês terem ideia, as 2 meninas que participaram desse projeto, até aparece aquela mais baixa, ali que está no nosso lado esquerdo, a Sabrina, vocês terem ideia, a situação financeira da família dela, tão drástica, ela ficou surda. Em 2015, ela perdeu a audição. Primeiro ela perdeu a audição do ouvido esquerdo, depois ela perdeu a audição do ouvido direito, por causa de desnutrição na infância. Tá? Então, para você ver a situação dos nossos alunos lá na escola. Então, continuando aqui, pessoal, falando agora da pele humana, um outro projeto, tá, da pele humana para transplantes e testes farmacológicos. Vocês sabiam que quantas pessoas no Brasil estão à espera de um transplante de pele? Vocês têm ideia disso? Então, dá mais uns dados aqui para vocês. Esse é um dado de 2017. À espera assim, de um transplante de órgãos, o Brasil possui 60 mil pessoas à espera de um transplante, sendo que 56 mil são adultos, 4 mil são crianças. Em um ano, tá, morre em torno de 2.300 pessoas à espera da doação de um órgão para transplante. Ou seja, doação de pele, pessoal, é um pouco maior que a doação dos ossos. Enquanto a doação de ossos não passa de 30 doações anuais, no caso da pele é um pouquinho mais, já vai para torno de 50 doações anuais. O Brasil ele tem 5 bancos de peles, localizados em Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles sobrevivem com restos de peles de cirurgia plástica. E quando tem assim grandes acidentes, às vezes acabam importando peles. E também o caso da rejeição de peles, como também ocorre na doação de ossos, o problema da rejeição da pele ou do osso de um ser humano para outro ser humano. Tá? Ainda tem esse problema da rejeição também que ocorre com grande frequência. 1 milhão de pessoas queimadas por ano, pessoal, aqui no Brasil. Sendo desse total de 1 milhão, 10% buscam atendimento hospitalar, enquanto em torno, tá, pessoal, de 2.500 pacientes morrem por ano por motivo de queimaduras. Acidentes com fogo é a 2ª causa de morte na infância, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, conversamos ali com alguns médicos, mas também o que motivou a desenvolver esse trabalho da pele humana foi o seguinte: quando eu fiz o concurso lá na escola técnica, eu fiz para o curso técnico em encurtimento. Eu não sei se vocês sabiam, mas existe apenas no Brasil 2 cursos técnicos em encurtimento, onde o aluno ele aprende a trabalhar, vai ser um técnico de couro, de curtume, aprende a trabalhar num curtume. O curso mais antigo, existe em torno de 60 anos, ele é oferecido pelo Senai, no Rio Grande do Sul, e esse agora do Centro Paula Souza, que é oferecido na cidade de Franca, há cerca de, acho que uns 17 anos. E algumas aulas práticas, elas são oferecidas dentro de curtumes, com parceria com os curtumes. Aí um dia eu estava com os alunos numa dessas aulas práticas, aí de repente escutamos uma gritaria danada lá dentro do curtume. Era um funcionário que estava carregando um galão de 20 litros com ácido sulfúrico, sem tampa, sem nenhuma proteção. Ele foi subir uma escada, escorregou, aqueles 20 litros caiu sobre ele. Ficou cego na hora, queimou em torno de 95% do corpo, ele não morreu, mas se vocês viram a situação, quanto ele gritava. Então, isso a gente ficou assim, muito impressionado com isso. Aí eu já passei para os alunos, falei, olha, vamos começar a estudar como obter pele humana, tá? Através de metodologias mais simples, mais baratas, que estava ali acessível para a gente. Aí nós começamos primeiro a estudar
peles animais que mais se aproximavam da pele humana. Eu não sei se vocês já viram na internet aqueles curativos com pele de tilápia, né? Os médicos também, eu conversei com alguns médicos, eles também fazem esses curativos com pele suína. Só que até quando começa a cicatrização, ele retira as peles, tanto a tilápia quanto, no caso, se ele usa a pele suína, porque elas são incompatíveis com a pele humana. Mas aí nós vimos um outro detalhe interessante: a pele suína, ela possui o quê? 78% de compatibilidade com a pele humana. Então, vamos estudar como atingir o 100% de compatibilidade com a pele humana. Então, nós estudamos, ou seja, desenvolvemos várias metodologias, né? Ou seja, você tem que eliminar pelo, gordura, porque a pele, isso não é aquela que vira o torresmo, a pururuca. Mas o que era incompatível? As células do epitélio. Então, isso nós conseguimos eliminar, ou seja, obtivemos uma pele humana artificial 100% compatível com a pele humana. O que acontece no momento de um transplante, no caso de queimados, é o seguinte, e o interessante é que, no caso da pele suína, ela possui em torno de 1,5 m, 1,80 m, tá? Então, o médico, ou seja, ele vai utilizar aquele pedaço ali referente à lesão, e essa pele suína, essa pele humana artificial, ela fica para sempre no paciente, porque ela vai favorecer o crescimento da pele do paciente sobre ela. Tá? Aí, agora falando em questões de cicatrização, porque depende do tamanho da lesão da pessoa, mais relacionada a questões de estética. Nós já estamos produzindo essa pele, tá? Próxima às cores negra, vermelha e amarela. Tudo isso é por causa da estética, até o momento que a pele do paciente vai crescer sobre ela, né? Por exemplo, no caso, minha pele negra, o contraste, né? Até o momento de cicatrização, ou seja, ela fica para sempre no paciente. E o valor, pessoal? Existem metodologias nos Estados Unidos, Europa, de produção de pele humana em laboratório. A USP também em São Paulo está começando a fazer, mas assim, comparar a questão 1 metro, ficaria o quê? Em torno de 10, 15 mil reais. Aqui, uma pele 1,5 m, R$85, pessoal. A transformação da pele suína em pele humana artificial. Aí vocês estão vendo a importância do reaproveitamento de resíduos? Então, pessoal, tivemos o quê? Algumas premiações, e esse trabalho da pele humana artificial foi um dos trabalhos que ficou em exposição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, desde abril até fevereiro agora desse ano. Ganhou o prêmio Kurt Pulitzer, que é o pesquisador do ano de 2014. Aqui também participamos de Olimpíada de Gênios, onde a aluna foi ganhadora, né? Nós ali, a aluna da iniciação científica e o professor. Aqui foi em um outro concurso que nós participamos, nós somos convidados para participar em Los Angeles também. E também prêmio do Conselho Regional de Química. Ai, pessoal, estou só falando de prêmio, né? Mas vou falar uma coisa interessante para vocês. Isso não conta muito, não, mas até hoje, entre prêmios nacionais e internacionais, foram 80 prêmios. Temos, com os alunos, 15 patentes nacionais, internacionais, em 30 países. E uma coisa muito interessante foi o seguinte: vocês lembram que eu falei para vocês no início que a maioria dos alunos é um nível social muito baixo? Então, tem muitos alunos que nós já fizemos vaquinha para compra de cesta básica, várias coisas. Então, vocês veem hoje esses alunos recebendo royalties, a mãe vindo agradecer, aquela mãe que hoje ela está podendo ir no supermercado, fazer uma compra. Mas os maiores prêmios que eu recebi até hoje, pessoal, foi o seguinte: em 2016, um pai veio me procurar dizendo que ele morava, a filha dele estava fazendo iniciação científica comigo, ele mora ali próximo à cidade de Franca, a aluna ia e voltava todos os dias ali para a cidade, porque tem uns ônibus da prefeitura que levam os alunos, e porque assim, o aluno está ali na escola com a gente, mas a gente não sabe, infelizmente não dá para acompanhar a vida do aluno fora da escola. Aí ele disse que a filha era garota de programa, os pais eram separados, a menina morava com a mãe, e aí, por causa desse problema de garota de programa, a mãe expulsou a filha de casa, a filha foi morar com o pai. E que ela começou a fazer iniciação científica e parou com essa vida de garota de programa, porque disse que queria ser pesquisadora, uma futura pesquisadora. E o ano passado,
2017, uma mãe me procurou dizendo que o filho de 16 anos saía da escola já ia para o tráfico, ficar com os traficantes. E que ele também tomou gosto pela iniciação científica e largou ali a companhia do tráfico. Ela disse que até mudou de bairro para ver se ele não ter mais contato com esse pessoal. E no final do ano, esses 2 alunos, eles foram aprovados em Química na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tá? Serão futuros pesquisadores. E outra coisa interessante que aconteceu, em agosto do ano passado, eu dei uma palestra na Fundação Casa, lá em Franca, e apresentei os vários projetos ali dos alunos, mostrei para eles que eram alunos da idade deles ali. E o mês passado a psicóloga me ligou dizendo que 3 ali meninos já estão prestes a sair agora nesse semestre e que querem ir para a escola e desenvolver projeto de pesquisa. E desses 3, um matou, o outro roubou, o outro é traficante. Então, a gente, assim, eu falo que esses são os maiores prêmios, porque a gente consegue plantar uma sementinha, ou seja, a educação, ela transforma vidas, porque conseguiu plantar uma sementinha no coração desses meninos. E agora, a forma de trabalhar, porque tem uma lista enorme lá de alunos querendo fazer iniciação científica, isso contagiou a escola, outros professores também começaram a desenvolver projetos, a incluir alunos nos projetos de iniciação científica. Ali no meu caso, como que eu faço a seleção dos alunos? Não é por nota, melhores notas, como é o tradicional na graduação, não. Eu escolho, primeiramente, aqueles com a vida mais vulnerável. Ou seja, aquele que está no tráfico, aquele que é a menina, aqueles que têm problemas. Primeiro eu escolho esse, aí depois deixo os outros para o final, os outros que estão bem, com a família estruturada, para o final. Por quê, gente? Tudo isso porque eu percebi não, isso é real. A educação, ela tem o poder, educação e ciência, tem o poder de transformar a vida. O nosso jovem, o adolescente, ele tem talento. Tá? Você não precisa fazer projetos simples com eles, dá para fazer projetos inovadores, como vocês viram aqui no caso. Eles acompanham, eles estudam, e o interessante é que eles começam a pesquisar fora daquele conteúdo da sala de aula, e isso ajuda bastante quando eles vão para um Enem, para um vestibular. Porque a maioria dos alunos que fizeram iniciação científica comigo e já terminaram na escola, a maioria, com exceção de 2 alunas, todos estão fazendo química. Tá? Ou seja, aquele medo da química, desconstruir aquele medo da química, eles passaram a ter gosto pela química, mas é a forma de você mudar, sair daquela metodologia tradicional de ensino. Isso é muito importante. Então, pessoal, eu acho que nós temos que acreditar no jovem de hoje, que serão nossos futuros políticos, médicos, engenheiros, e cabe a nós, educadores, fazermos a diferença e contribuir com o Brasil, porque o Brasil tem futuro, a educação no Brasil ela tem futuro, gente. Muito obrigada.